Meu Deus, as músicas que você escuta é uma merda! Nem podem ser consideradas músicas! Só o que eu escuto que é sofisticado o suficiente para ser considerado arte! Sabe quem autoriza a minha opinião? Ora, as pessoas de bom gosto como eu! Tem pessoas que concordam com você, mas as pessoas também não prestam! Tem um péssimo ouvido musical! Escutam essas porcarias porque não são tão inteligentes e sofisticadas e cultas quanto eu e os meus parças. Sabe? É incrível como ainda na vida adulta a gente vê esse tipo de discussão tão típica de adolescentes que estão presos em suas tribos urbanas, em suas próprias culturas ali, grupinhos. Eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém, e como educador artístico cabe o meu papel discutir este assunto que é nebuloso, é difícil, mas vale ali uma certa atenção. Antes de começar essa discussão, é preciso falar uma coisa, deixar uma coisa clara, que aliás eu sempre falo nesse canal. Não existe uma autoridade ou um grupo de pessoas que tenha a capacidade e autorização de dizer o que é arte e o que não é, o que é válido e o que não é. Quero dizer, já existiu isso no passado, já existiu muita arte, como por exemplo o dadaísmo, que contestava exatamente essa autoridade, do que cagava regras, se era considerado válido ou não, que era digno de perpetuar pelo tempo e ficar no museu, e do que não era. Não só o dadaísmo, também podemos citar o impressionismo, enfim, muitas vanguardas artísticas hoje consideradas referências já tiveram esse papel contestador de realmente provocar essa ferida e provocar esse status quo do sistema que realmente começa a colocar em si uma certa autoridade para julgar o que as pessoas devem ouvir, escutar, ver, se vestir ou não. Então que fique claro aqui que todas as expressões artísticas, todos os estilos musicais comentados são sim considerados artes. Se eles têm uma qualidade inferior ou superior depende muito do nosso próprio bom gosto. Mas eu vou discutir melhor sobre esse assunto. Aliás, eu vou usar várias metáforas fazendo referências a outras expressões artísticas, por exemplo, artes visuais, para que vocês consigam compreender melhor o que eu tentar explicar. Se vocês entraram no vídeo só para ver eu sangrar o assunto e dizer por que o sertanejo universitário e o pancadão, apesar de serem respeitados e indiscutivelmente considerados arte, ainda assim podem ser ruim em qualidade, bom, então eu recomendo que vocês adiantem um vídeo para o minuto 7. Agora, se vocês querem aprender direito com as linguagens artísticas, como podemos dizer algo se é arte ou não, se a coisa é cultural ou não, se ela é respeitável ou não, o que faz a qualidade dela ser inferior ou superior. Bom, então eu recomendo que continuem assistindo o vídeo a partir desse minuto. Vamos citar, por exemplo, o primeiro argumento que se usa para julgar se uma arte é superior ou inferior em relação a outras ou em comparações. Um dos primeiros critérios que se usa é a sofisticação, seja na arte visual ou na musical. É muito fácil você dizer não, porque o meu artista favorito é melhor que o seu, porque olha quantos acordes, olha só, em 1 minuto ele toca 20 acordes, enquanto o seu fica tocando aqueles 4 acordes básicos. Ou por exemplo, a gente pode falar de pintura. Era muito comum, por exemplo, o pessoal das vanguardas que simulavam as artes clássicas dizerem que a sua arte era mais sofisticada que o pessoal do impressionismo, que parecia mais simples. Sempre existe esse argumento da sofisticação. Quanto mais elaborada uma obra de arte, mais superior é a outra. Já que estamos falando dessa parte visual e simples, podemos citar desenhos animados, que eu sei que você também assiste ou pelo menos escuta falar. Podemos citar este, hoje considerado clássico, Hora de Aventura, que tem uma arte simples, mais limpa, menos detalhada e por isso considerado menos sofisticado artisticamente em relação ao desenho. Mas hoje é um clássico, como eu citei, faz parte da cultura pop a ponto de influenciar pessoas que nem sequer fazem parte desse universo. Pessoas, por exemplo, como Emicida, que está ali no universo do hip hop, mas tem personagens de Hora de Aventura tatuado. Vamos comparar então Hora de Aventura, por exemplo, com o Mutante Rex, que é da sua mesma época, que é um desenho bem desenhado, com bastante detalhes, com um roteiro bem elaborado, com um roteiro sofisticado, mas que não durou nesse teste do tempo, nem sequer às vezes é lembrado, ou virou um clássico, por exemplo, como Hora de Aventura. Veja, por exemplo, como a simplicidade não é um empecilho para tornar algo clássico ou não, às vezes é um diferencial, ou às vezes nem conta
para esse sentido. Pode ser que uma arte tenha uma técnica mais apurada, tenha uma técnica mais sofisticada, mais detalhada, mas isso não a torna melhor. Aliás, parece um paradoxo, mas é mais genial aquele que faz uma arte mais simplista, que consegue ultrapassar a do outro, por exemplo, no teste do tempo ou no gosto do público. Que é um exemplo disso, podemos citar, por exemplo, os artistas impressionistas, cuja técnica não era tão sofisticada quanto os artistas neoclássicos, que simulavam as artes do Renascimento. Porém, por que o povo acabou gostando mais dessa exposição impressionista? Porque ela era mais criativa e inovadora, apesar de ser mais simples. Podemos falar isso da música. Legião Urbana, por exemplo, tinha uma melodia simplista, quase amadora. Mas por que o Legião Urbana sobreviveu com o tempo e ganhou mais adeptos em relação a grupos, por exemplo, que tinha, sei lá, em 1 minuto 20 acordes na sua letra, na sua melodia? Por que Legião Urbana, com a sua simplicidade, conseguiu se sobressair a esses? Bom, existem inúmeros fatores. Pode ser a identidade do público, pode ser o momento que eles viviam, talvez as pessoas quisessem aquele tipo de música, ou pode ser porque na sua genialidade simples conseguia atingir o espírito, conseguia atingir essa alma artística das pessoas mais do que a outra que era mais elaborada e mais sofisticada. Isso não é uma resposta absoluta, mas ajuda a entender porque às vezes a simplicidade é mais genial ou mais instigante que algo sofisticado. Por isso que a gente pode dizer perfeitamente que só a sofisticação, só a técnica não torna uma obra de qualidade maior que a outra. Até porque, como eu comentei aqui por cima, muito da qualidade depende do quê? Do nosso próprio gosto. É óbvio que quando alguma coisa se identifica mais com a gente, quando a gente se identifica mais com alguma coisa, temos a tendência de julgar que aquilo tem maior qualidade do que uma outra cultura, do que uma outra arte que não nos identificamos. Isso aí é quase chovendo molhado, é óbvio, mas parece que as pessoas não pensam nisso. É óbvio que coisas que nós nos identificamos mais, nos traz mais sentimentos, nos traz mais expressões, faz a nossa alma artística ficar mais alimentada, satisfeita, e óbvio que a gente começa a julgar que isso é melhor que do outro. É muito difícil às vezes a gente ter esse discernimento, dizer que o que é bom pra mim não vai ser bom para o próximo. Então é bom que fique isso claro. Antes de eu entrar na parte dos estilos musicais, é importante eu esclarecer que chamarei o funk brasileiro de pancadão. Mas por quê? Olha, porque funk é uma coisa completamente diferente. Funk é coisas que James Brown fazia, o Tim Maia. O que a gente tem no Brasil é um estilo que veio do Miami Bass, que é um estilo dos anos 90, que vem lá de Miami, de grupo como Stu Live Crew, que não tem nada a ver com o funk original. Mas por que é chamado de funk aqui no Brasil? Só Deus sabe. É a mesma coisa que um americano pegar um sertanejo brasileiro e levar lá nos Estados Unidos. Em vez dele chamar de sertanejo, ele pensa, mas comercialmente deixa eu chamar de samba, é melhor. Aí ele chama de samba o sertanejo brasileiro que toca lá nos Estados Unidos, e um monte de norte-americano vai falar que adora samba, mas na verdade está ouvindo sertanejo. Mesma coisa aqui no Brasil, um monte de gente escuta Miami Bass, mas acha que está escutando funk. Então causa essa confusão, e é por isso que eu vou chamar o funk brasileiro de pancadão, que deve ser o nome em português mais apropriado para ele. Eu não conheço outro, então vai isso mesmo. Quais seriam os critérios em que as pessoas usam para avaliar um estilo musical em comparação ao outro? Podemos, por exemplo, começar a citar a literatura, ou seja, a letra. Quais são as poesias, as composições em relação a outras. Estilos musicais, por exemplo, como a MPB, geralmente tem letras sofisticadas, cheias de metáforas, que faz o pessoal pensar, próximo até mesmo de literaturas, de poesias clássicas. Enquanto, por exemplo, a gente pode falar que o sertanejo universitário ou o pancadão tem letras mais simplistas, com um entretenimento mais vazio, cuja proposta não é fazer o público pensar, é mais uma coisa de dança, diversão e, principalmente, a pegação. Então, a gente não pode dizer que aquilo ali é inferior ao outro, porque a proposta é diferente. É que nem eu acabei de falar, às vezes a gente se identifica com um estilo de música e não com o outro, e começamos a julgar que um é melhor que o outro. Ora, se a sua proposta é apenas sair para se divertir e fazer a pegação ali, a sua suruba coletiva, ora, essas músicas têm um propósito perfeito. Ninguém precisa elaborar uma letra super sofisticada se o propósito é esse. Aí você pode dizer, ué, mas a arte não deve oferecer mais do que entretenimento?
Obviamente que sim. Então se você pensar que a arte tem que oferecer mais do que apenas um entretenimento vazio, talvez você possa citar então que as outras letras são artisticamente mais sofisticada ou superior, por mais irônico e contraditório que isso pareça. Mas se você julgar que talvez a arte só tenha que te trazer um entretenimento, então a gente pode não julgar e esse critério fica anulado. Tá vendo como é uma coisa complexa demais para se discutir? O mesmo vale para a elaboração da melodia. Enquanto, sei lá, o sertanejo universitário usa composições clichês nos seus acordes e o pancadão usa às vezes a mesma batida reciclada, acrescentando pouquíssimas coisas diferentes. As outras melodias geralmente têm uma sofisticação maior, uma elaboração maior, uma identidade própria. Por terem identidades próprias e não ser uma coisa reciclada, talvez nesse critério podemos dizer que são artisticamente superior, porque afinal cada artista ali, cada compositor, cada músico faz a sua própria melodia, enquanto os outros ali usam a mesma fórmula batida, ultrapassada, reciclada e clichê. Nesse critério podemos dizer sim que então artisticamente o outro é superior. Mas como eu disse, se a proposta aqui é oferecer uma batida qualquer só para fazer a pessoa dançar e se pegar, então ela está cumprindo o seu papel, e não é isso que não vai torná-la uma arte, como eu falei no começo. Isso não torna eles não arte, estamos falando só o que tornaria talvez uma arte mais válida que a outra pela sua construção, pela técnica e pelo empenho que o artista fez. Porque às vezes a gente pode também dizer que muita dessa arte do pancadão e do sertanejo universitário é mais um produto do que uma arte. Porque ele é mais feito para vender, para ser feito rapidamente, para sobrecarregar ali os Spotify, as rádios, do que feito para as pessoas pensarem, curtirem, fazer uma reflexão maior, como eram geralmente as músicas no passado. Não todas, também tinham muita coisa comercial, mas era mais fácil você achar artistas fazendo algo mais sofisticado e elaborado, que quisesse trazer uma opção maior do que apenas um entretenimento sonoro. Nesses critérios podemos então sim dizer, por mais contraditório que fique parecendo, que ali tem uma arte mais elaborada, sofisticada de fato, e às vezes até mais superior, quando a outra parece ser só uma coisa reciclada para um entretenimento puro e barato de se produzir, mas que vai gerar muita grana para a produtora e para o artista que está ali compondo ou cantando. Agora sim veio o ponto mais polêmico. Como podemos dizer que uma arte então é superior a outra pelo teste do tempo? Sim, o tempo é a melhor barreira para demonstrar se uma arte atingiu mais pessoas de maneira mais profunda do que outras. Como eu acabei de dizer, quando você tem uma arte, por exemplo, sertanejo universitário e pancadão, que é mais um produto do que uma elaboração artística, é difícil que eles sobrevivam com o tempo, porque todo produto descartável é descartável com o tempo e esquecido. Ele serve como seu propósito momentâneo, gera diversão para o público, gera muita grana para os envolvidos na produção e quem canta, etc. Mas não sobrevive com o tempo. Quer um exemplo? Eu te desafio a citar composições da Anitta de 5 anos atrás. Sei lá, ela gravou 3 álbuns, mas você às vezes escuta só uma música sobrevive. Aquelas mais de 20 músicas, você simplesmente esqueceu que existem. Por que não sobreviveu? Com o tempo foram descartáveis. Às vezes até o grande sucesso dela nem é escutado. Quantas vezes você não escuta pessoas falar que foi no show de determinados artistas dessa área e ficou de saco cheio porque o cara só cantou coisa velha? As pessoas não querem escutar mais do que elas já escutaram em excesso no passado. Que é completamente diferente quando você vê, por exemplo, bandas como Iron Maiden, que o público vai lá e quer escutar os clássicos, porque o clássico não se tornou velho como o do outro ali, do pancadão, do sertanejo universitário. O clássico é sofisticado, é legal e traz ali uma satisfação artística para o seu público até hoje. Diferente quando você faz produtos cuja proposta é o entretenimento, a diversão, a pegação. Com o tempo isso se torna enfadonho e você precisa de uma nova composição para causar seu novo entretenimento e nova balada de pegação, etc. Então, com o teste do tempo, talvez a gente possa dizer que esta arte é um pouco superior. Pouco não, bastante superior, porque ela sobrevive. E também tem uma outra coisa, é ultrapassar barreiras.
Muitas vezes a composição fica só para o seu público específico, para o seu nicho musical, e não ultrapassa e não agrada outros nichos. Isso também torna aquela arte mais influente. Eu, por exemplo, nos meus 18 anos, no meu auge de metaleiro, que só escutava heavy metal, achava que era o estilo superior de todos, eu conseguia ouvir, por exemplo, Luiz Gonzaga e dizer, bom, isso aqui é legal, isso é bom. Não é uma coisa que eu vou escutar o tempo todo como eu escuto, por exemplo, Motorhead, mas eu gostava. Diferente de quando eu escutava Calcinha Preta e falava, putz, isso aqui é uma porcaria, e fazia eu achar que o meu heavy metal era realmente a melhor coisa do mundo quando eu comparava com aquilo ali. Porque Luiz Gonzaga sobreviveu com o tempo e ultrapassou a barreira dos seus nichos, diferente do Calcinha Preta, que é o forró do entretenimento, é o forró universitário. É a mesma coisa que a gente pode falar dos compositores e sertanejos universitários atuais do Brasil ou do pancadão. Eles não ultrapassam seu nicho, eles não conseguem fazer coisas que influenciam outros públicos. E por que isso não acontece? É simples. A Anitta, por exemplo, não compõe absolutamente nada, tudo vem pronto. É muito fácil você achar artistas dessa indústria fonográfica brasileira ou internacional que foram contratados, eles não compõem as próprias coisas. E por que isso influencia? É simples. Se você é um artista que você está fazendo sua própria música, sua própria melodia e letra, você está colocando seu espírito ali, você está colocando sua identidade, você está sendo protagonista do seu produto. E isso necessariamente vai influenciar na qualidade, vai ser mais autêntico, vai ser mais verdadeiro e pode ultrapassar as barreiras, porque é arte, a arte tem esse poder. Se você é só um cara contratado gravando músicas que outra pessoa compôs, não tem seu protagonismo, não tem sua identidade ali. E aliás, o cara que está elaborando a letra e a melodia para você não vai colocar todo o seu espírito, porque ele está sendo contratado para fazer um produto rápido e fácil ali de assimilação. Dificilmente alguém vai falar assim, nossa, faria uma música super sofisticada e boa pra Anitta ganhar milhões, enquanto eu não ganho nem um terço disso. Muito difícil isso acontecer. É por isso que a gente pode dizer então que nesse critério os artistas autônomos que compõem suas próprias músicas são artisticamente superior àqueles que são só contratados para reproduzir o que o outro fez. Porque o que o outro fez está nessa indústria fonográfica de quase uma fábrica de salsicha. De se produzir em série, colocar um monte de coisa ali e vender rapidamente para ser consumido rapidamente. Ano que vem a gente faz um novo sabor de salsicha, uma nova composição, porque o público vai enjoar desse sabor. É diferente de quando você é um cozinheiro, ao invés de fazer uma salsicha, você faz o quê? Você faz sua própria linguiça artesanal, você faz seu próprio prato, refeição, colocando seus próprios ingredientes, o seu gosto pessoal ali, o que vai fazer aquele seu alimento se tornar um clássico e não enjoativo. Acho que com essa metáfora ficou perfeito de se entender. Então o que podemos concluir? Tudo é arte e cultura e não é uma pessoa baseada no seu gosto pessoal ou na sua identidade de um gosto, de uma cultura de outro que vai dizer se aquilo ali presta ou não presta, ou se aquilo ali é arte ou não. Isso é uma discussão burra de mais de 300 anos atrás que já deveria ter sido vencida. Por isso que esse canal de educação artística tem essa proposta, porque tem muito intelectual aqui, infelizmente, que pensa ainda realmente que pode dizer o que é uma arte, o que não é, o que é cultura, o que não é, o que é superior, o que não é. Então que fique claro, tudo é arte, tudo é cultura. Ah, e o que torna uma coisa superior a outra? Bom, aqui eu falei um monte de exemplos, mas o principal critério que eu falo é esse. A capacidade de influência, de passar dos nichos do seu público para influenciar o outro e o teste do tempo. Se as pessoas não escutam mais as 20 canções da Anitta, sei lá, de Luan Santana, nem lembra que essas coisas existem, significa que aquilo ali era descartável, infelizmente era só um produto de entretenimento, até às vezes vazio, cuja proposta era fazer o público o quê? Dançar na balada, pegação, etc. Porque essa é a proposta desse de show de balada sertaneja top, pancadões, etc. Eu não estou julgando, só estou dizendo que a proposta é essa. Enquanto o outro ali queria fazer uma música que trouxesse outra coisa para o seu público além do entretenimento, fazê-los pensar, fazê-los curtir, brisar na melodia ali, etc. Então a conclusão fica aqui muito fácil. Lembrando mais uma vez que tudo depende às vezes do seu gosto, mas aqui eu citei um critério que eu acho essencial para dizer que é uma arte, torna ela ali um pouquinho melhor do que a outra, por mais contraditório que pareça, baseado em tudo que eu falei, que não podemos julgar se uma coisa é melhor do que a outra.
É um assunto nebuloso, cabe a sua reflexão, quem sabe você chega numa epifania. Eu já cheguei faz tempo, eu só não sei se eu consigo explicar direito. Talvez seja uma coisa que tenha que ser sentida e não pensada. Abraço!